throw that thing, thing. Essa aula aqui é um desafio para todos os DJs do curso, do Tech House do Caralho, do workshop, basicamente todos os meus produtos. O que é esse desafio? Esse desafio é basicamente um exercício de fixação que eu criei para que vocês possam desenvolver as suas habilidades de DJ saindo da inércia. Às vezes, né, vocês estão tão presos a questões do conteúdo, preocupados em estudar as questões teóricas, que, na minha opinião, eu acho importante, e vocês acabam negligenciando o principal, que, na minha opinião, vai tirar vocês da onde vocês estão para onde vocês querem chegar. Assim como eu saí de uma mixagem, né, básica, eu também comecei com Virtual DJ, eu também basicamente comecei com transições simples, eu não sabia se eu saberia aplicar loop alguma vez nas minhas mixagens, eu tinha todas essas dúvidas, todos esses bloqueios, mas eu não tive ninguém para me ajudar, para falar assim, cara, faz isso, faz aquilo. Ninguém. Eu tive que descobrir através dos meus erros e acertos. Então, hoje eu trago para vocês tudo que eu utilizei, né? Dentro daquilo que eu venho fazendo há muito tempo, há muitos anos, eu trago aqui para vocês como um exercício prático, um passo a passo para vocês executarem, beleza? E eu preparei basicamente cada set desse desafio, mas esse set aqui, né, por exemplo, é um set didático. A gente não vai chegar a executar todo o set, ou seja, eu tenho todas as playlists aqui do meu desafio, preparadas com o nome tudo certinho para mim saber. Esse é o primeiro passo. Vim aqui, né, basicamente dentro do Record Box, criar as listas de reproduções, são as playlists, que são os sets, uma a uma, né? São 25 basicamente playlists. Eu vou explicar agora basicamente rapidamente aqui, né, o que a gente vai aprender em cada um desses desafios e qual que é o objetivo de cada um desses desafios, né? O desafio Groover, ele consiste basicamente, né, em 25 DJ sets. Nesses 25 DJ sets, cada set é um exercício, é uma tarefa que você tem que fazer. Por exemplo, no primeiro set que a gente vai, né, poder criar aí, nesse set aí você tem que ter 10 músicas, no mínimo 30 minutos de mixagem. Uma mixagem de 20 minutos é coisa de preguiçoso, não faça isso. Meia hora, 1 hora, 2 horas, uma performance bem legal. Não faça performance 10, 15 minutos, eu acho que não vale a pena, tá? Tira teu tempo para fazer uma performance legal, caprichada. Então, 10 músicas num set. Essa playlist aqui lá é didática, né? Porque eu estou separando basicamente músicas com introduções curtas. Esse é o primeiro desafio. É muito simples, é muito fácil de entender. É você criar uma introdução, né, curta. Você tem que basicamente selecionar algumas músicas que aqui, né, tem uma introdução, basicamente. Eu vou explicar isso na mixagem diretamente, como a gente pode fazer, tá? Ou a partir de um break. Então, o primeiro desafio é melzinho na chupeta. É muito fácil, né? O segundo, agora, criar uma intro longa. Por que uma intro curta? Pode ser que você vá se apresentar, por exemplo, em algum lugar específico, aí você tenha pouco tempo no teu set. Então faz uma intro curta e aproveita todo o resto do set, né, para fazer a galera dançar, que esse é o objetivo. Segundo exercício, né, segundo desafio, criar uma introdução longa. Uma introdução longa é quando você, né, por exemplo, ó, encontra uma música já produzida com uma introdução grande, né? Não é difícil, você não precisa criar uma capela, fazer uma grande elaboração, basicamente, no seu DJ set. Não precisa. É só escolher música, é só habilidade de pesquisa musical e preparação de set, tá? Para esses dois primeiros desafios. Criar introduções para o seu set, uma introdução básica. A gente vai ver como aplicar filtro, efeito. Muito simples, muito fácil de fazer. Fez o primeiro, não precisa ficar bom. Só faz. É 30 minutos, ó, na tua conta aí, ó, de mixagem, de treino. Se não tiver treino, não tem evolução. Não tem jeito, tá? O que a gente pode fazer agora, basicamente? A gente pode, né, sair das questões de introdução aqui, que é muito fácil, né? Só escolher a primeira música, o restante da mixagem faz do jeito que der. Agora, finalizar o set também é importante, né? Eu ensino duas técnicas aqui. Uma de alterar o pitch, que a música vai parando lentamente. É muito legal, muito comum ver isso também, e eu gosto de ensinar isso para vocês. E a outra opção de finalizar o set é com efeito.
com beat effects, com color effects, com variações que você pode utilizar. Finalizar o set também já dá uma parada, tipo assim, o cara é profissional, o cara manipula bem o som, o cara sabe o que tá fazendo. Não simplesmente esperar a música acabar na bateria. Tch, tach, tch, tach. Não, aplica um efeito, uma energia, uma textura, uma camada, uma emoção. Em seguida, deixa o som reverberando no ambiente, agradece a pista. Boa, uma conexão massa, o cara é verdadeiro e tal. Tem tudo isso, tá? 4 primeiros exercícios, ó, desafios, né? Muito fácil, introduções e finalização de set. Agora a gente começa a partir basicamente para outra coisa, né? Efeitos. Um set só aplicando o efeito eco, um set só aplicando o efeito reverb, um efeito só aplicando o efeito flanger. Por que esses 3 efeitos? Na minha opinião, são os mais utilizados, né? E você dominando o eco e o reverb, dominando a alteração de tempo, automação, dentro desses 2 efeitos, isso, cara, vai te dar um poder enorme de você fazer o quê? Manipular outros tipos de efeito. Porque basicamente o efeito trabalha em cima do BPM da música. Então, se você dominar o eco e o reverb, flanger não vai ser difícil, porque o flanger é muito parecido com o reverb. Então, por isso, masterizar esses efeitos aqui são essenciais. Você pode tocar em qualquer mixer. Qualquer mixer tem eco e reverb. O eco você pode utilizar variações com filtro, variações com equalizador, variações com o próprio fader, muita coisa. Automações de tempo, né? Alterar o tempo do efeito para criar uma dinâmica, para criar uma coerência. Reverb é a mesma coisa. Um repete, né, o som e o outro expande basicamente a imagem do som. O flanger, ele coloca uma textura mesmo, né? Para mim, eu falo que é como se fosse um túnel do tempo. Viaja nele. Então, são 3 efeitos que você pode, tipo assim, fixar. O set todo só de reverb, pode explorar muita coisa, cara. Meia hora ali só aplicando reverb. Não vou me apegar, vou testar, dosar o efeito. A gente vai ver muito disso, né? Então, é para masterizar habilidades em efeitos. Aqui, né, na parte do Beat Effects, que são os efeitos basicamente de batida, né? Agora, os efeitos de coloração, que são efeitos de textura, filtro. 90% dos DJs, né, utilizam ou conhecem o filtro. Difícil algum DJ não conhecer o filtro. O noise, mesma coisa. O dub echo, geralmente, né, é mais conhecido por quem tem acesso a XDJ, a mixers que tem lá, né, no Color Effects, seus botõezinhos de acesso fácil ao dub echo, por exemplo, tá? Então isso aqui, ó, tu já conhece outros efeitos do Color Effects e te dá a habilidade de você executar, né, aplicar esses caras aqui, principalmente o noise e dub echo, em outros tipos de mixer. A gente está falando aqui do controlador, de tocar com o controlador. Vou mostrar como alterar os efeitos, né, de coloração, os color effects, no controlador. Beleza? Dominar isso, os efeitos, cara, o restante é só questão de treinar, aplicar, ver como pagar para ver, usar no set mesmo, tá? Então, efeitos vai dominar. Aí, ó, você já tocou 10 sets. Se fizer isso, né? Já tocou 10 sets. São 10 vídeos no YouTube, várias visualizações, tua moral vai lá em cima. Você não vai querer saber desistir, a não ser que você faça 1, 2, coloca o vídeo lá e depois desiste, para. Cara, faz as coisas com objetivo, coloca uma meta. Não faz as coisas, tipo, alvoroçado, na ansiedade. Isso aí vai, tipo, velho. Tu vai ver o tempo passar e tu não vai ver resultado da mixagem, não vai ver evolução, nada. Bota lá no caderninho. Não, vou fazer isso aí, vou fazer esse exercício da aula, vou fazer o que o professor pede. Eu fico até, às vezes, tipo, porra, será que essa galera vai mesmo? Será que eles não estão afim? Será que eles estão com medo? O que está acontecendo? Essa aula aqui vai ajudar a vocês a completarem esse exercício. Esse exercício é muito completo. O 11º, né? Exercício. Desafio. 7. Transição com fader. Esse exercício aqui não existia. Eu estou atualizando ele. E também existia uma introdução média. Que introdução média? É curta ou é longa? O restante, pegou isso aí, pode adaptar, pode fazer variações, não se prende só isso. Pegou curta, pegou longa, tá o suficiente. 2 introduções está ótimo. Coloquei uma nova transição. Essa transição aqui, café com leite. É a transição com fader. Eu só não coloquei aquela transição para ir tirando o gravezinho assim, ó, porque eu acho muito trash, velho. Eu acho muito
grotesca a mixagem, porque a partir do momento que você tira um pouco do grave, já dá para sentir o som, o grave saindo, saca? E dá para sentir o outro grave entrando, cara. Eu não acho legal ensinar isso para vocês. A transição com o fader é 1 ou 0. Uma hora você vai ter que fazer a troca do grave. Você vai trocar o grave antes, vai cortar o grave antes com uma mixagem clássica que a gente vai ver, ou vai trocar de um grave para o outro, para continuar o ritmo, né? Para dar construção no ritmo. Agora, ficar trocando o gravezinho eu não acho interessante. Talvez, não sei, cara, eu acho muito. Não faz muito sentido, saca? Então a transição de fader é uma transição muito simples. Que você basicamente faz a troca do grave e vai saindo com o fader de volume da outra música. Mas não sai direto, né? Deixa a pressão no teu set, sai em momentos de break, por exemplo. Então a transição de break de fader ela entrou nesse desafio. Ninguém fez ainda. Transição trocando grave rápido, é aquela troca rápida, né? Bam, que a gente vai ver. Bam, bam. Não chega a cortar o grave e aplicar efeito com uma transição clássica. A troca é direta. Bem simples de fazer também. Não pode ter medo de arriscar, né? Clássica. Nas viradas, as transições que acontecem basicamente nas viradas, né? Nas frases musicais. Onde a gente alinha basicamente, né? As energias. É claro que a gente não deve fazer uma transição clássica, né? Pensando em trocar uma energia boa por uma energia ruim. O que é energia boa e energia ruim? É quando a gente tem um groove principal bem recheado de instrumentos, massa pra caralho, e a gente troca por um kick seco batendo. Não tem lógica, cara. Tem que dar continuidade na energia que tá passando pra galera. Transição com breaks, né? Mistura de 2 breaks, basicamente, onde a gente tem elementos do médio, vocais, ausência da bateria, tem muita coisa falando ao mesmo tempo na mixagem de break, e o DJ ele tem que ter um ouvido crítico para entender o que vai entrar na mixagem e o que vai sair. Porque se deixar as duas coisas tocando ao mesmo tempo, tu não tá falando muita coisa, tá muito grosseiro às vezes a mixagem. Então você vai esculpindo isso no equalizador, às vezes com filtro, às vezes tirando, né, com fader de volume, tirando totalmente fora a música, depois voltando no drop, né, para dar pressão no set, para não deixar uma música tocar sozinha. Uma música tocar sozinha é uma energia. Duas músicas tocar agora, né, ao mesmo tempo é uma parada totalmente diferente. Transição de loop, é onde a gente segura basicamente um trecho no final, né, da música que está saindo e entra com a música basicamente que está entrando na mixagem e a gente faz a troca do grave, né? Troca da energia quando a gente achar necessário. É legal essa transição porque ela dá ritmo, ela dá continuidade. Parece que não vai acabar a música. É muito legal. Geralmente a gente pega um loop bem importante lá no final da música. Beleza? Transição com Release Effects. Essa transição aqui ela não existia, porque ela se chamava transição Post Effects. Na verdade, Post Effects é uma palavra tipo pós-efeito. Mas, na verdade, essa transição é Release Effects. Você utiliza a função do Release Effects, modo que você solta o efeito, e o efeito ele continua basicamente atuando um certo tempo na mixagem, mas bem suavemente. Isso aqui é para dar um acabamento na transição. Onde eu simplesmente, né, pauso a música que vai sair. Pauso ela. Eu pauso ela, o efeito continua agindo nela, né? Até basicamente esse efeito sumir e eu entrar com um break de uma nova música. Porque eu tô tirando uma energia e tô colocando uma energia baixa também. O break é uma energia baixa. Ele esfria a música. O break. Então, se eu entro com um break sozinho, eu não tenho problema. Agora, se eu entrar com um break com ritmo, não faz sentido. Eu tô dando ritmo e ao mesmo tempo tô parando a minha mixagem. Então não é muito legal misturar ritmo com break, na minha opinião. A não ser que a própria música tenha um ritmo lá, né? Coisas diferentes. Transição com backspin é muito parecida com a transição basicamente do Release Effects, só que você utiliza o efeito, né? Qual que é o brilho da transição do backspin? É o efeito do giro, né? Do disco para trás. O efeito do disco girando para trás, se repetindo aquele. É isso a transição do backspin. Quando você basicamente, né, corta o grave da música, aplica o eco que dá o senso de repetição no disco. É isso que dá o charme do backspin. Tenta fazer o backspin sem o eco. Tu vai dar um giro, vai parar o giro, não vai com som, entendeu? Dinâmica com loop de bateria, isso aqui é muito massa, porque olha só onde a gente está já. A gente já passou pelas transições 7-7. Ó, 7-7.
Falei 7 DJ sets. Só de transições. São 7 tipos de transições que você aprende. Quando utilizá-las? Quando você achar melhor. Na sua performance, cara, eu vou usar a transição rápida aqui. Agora, bam! Ah, não, aqui eu quero misturar os dois breaks. Vai lá. Aqui eu acho que eu vou fechar um loop para entrar com outra música aqui para não perder energia. Vai lá. Troca clássica. Beleza, estou inseguro a primeira transição, vou cortar o grave, vou aplicar efeito. A hora que eu ver lá, né, no gráfico ali, na minha forma de onda, bam! Entro basicamente com a minha outra track. Você usa como você achar melhor. Não se prende uma ou outra, você deve saber todas. Acho que fica muito mais versátil. Todas essas eu domino. Tô aqui para ensinar. Falo do meu jeito, né? Do nosso jeito, do jeito do caralho. Mas se for ver, todo mundo faz esse tipo de transições. Cada artista, né? Do jeito do cara lá. Aqui tem 7 para aprender. E tocar 17 DJ sets, aí tu já tá indo numa parada diferente, tá? E no caminho, porra, falta pouco ali para tu realmente absorver muito conteúdo e em pouco tempo desenvolver muita habilidade. Tocou 17 sets, porra, não fez isso quando? A vida toda. Aí em um mês gravou 17. Pô, tu vai estar em cima, velho, vai estar bem. Aqui, ó, 2 sets, 2 desafios de dinâmica. O que é dinâmica? É você criar um envolvimento com a música, não aquela parada reta assim e tal, aquela porra, tipo, não, uma dinâmica. Agora tem ritmo, agora não tem. Agora saiu, sei lá, um momento assim que pouco volume, o silêncio, né? Uma expectativa enorme no set. Então você cria basicamente dinâmica. E essa dinâmica envolve loop de bateria, que eu adoro utilizar essa técnica, onde você pega um trecho de uma música, né, um loop de bateria, e joga em cima da música principal que você está tocando. Cara, isso aí muda teu set. Muda, mas precisa ser um loop bem equalizado. Senão você vai estar saturando de volume, vai ficar muito alto, tá? Perceber, não vai ficar charmoso, não vai ficar massa, vai ficar palha. Tem que cuidar. Técnica boa tá lá no final, porque é avançada. É todo o tempo tocando 2 músicas. O jeito do caralho é esse. 2 músicas tocando ao mesmo tempo. Bati, 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 bati. Para criar uma parada nova. Bati, bati, bati. As músicas são só o meu instrumento. A minha, a minha peça. A obra de arte que eu vou montar é meu set, cara. Uma parada única, uma parada massa, que tu ouve do início ao fim. Se tu fechar os olhos, tu nem imagina como isso é feito. Mas é simples. Controlador, tem equipamento em casa, muito treino. Dinâmica com macro e micro tensões. Essa técnica tem nome próprio, macro e micro tensões. Macro é quando eu tenho 4 ou 8 batidas, por exemplo, né? Micro é quando eu tenho 1 ou 2 batidas. Macro eu tenho algo maior, micro eu tenho algo menor. Então, macro tensão, o que é? Eu cortar o grave. Toda vez que eu corto o grave, eu crio uma tensão. Se eu cortar o grave por 4 batidas, por 8 batidas, eu tenho uma macro tensão. Se eu cortar o grave rapidamente por 2 batidas ou 1 batida, eu tenho uma micro tensão. Então você cria mais dinâmica ainda no teu set. Além de ter loop, tá tendo uns cortes ali, tá levando a pessoa para cima, para baixo todo o tempo. Ela tá querendo saber o que tá acontecendo e tu tá ali, no controle total do set. Técnica de mixagem. Aqui, ó, do 20º desafio até o 25º, a gente tem o quê? Narrativa musical. O que é narrativa musical? É contar uma história com o set. Não existia esse desafio aqui, ó. Set de clube. Eu adicionei mais um set de narrativa. Antes não tinha. Era só 4. Agora tem 5 sets de narrativa. Eu acho que é essencial para ensinar vocês. Por quê? Set de Warm, aqui, ó. Músicas de baixa intensidade. Set de Sunset, do pôr do sol. Imagina um pôr do sol. Na praia. Pode se imaginar na praia. Galera de óculos escuros, calor pra caralho. É isso. Início da festa. Qualquer início de festa. Não tem ninguém, o ar-condicionado tá gelando aí no ambiente, tem o primeiro DJ, o som às vezes tá baixo, a galera tá chegando. É um setzinho para iniciar a festa. Vai entregar a pista depois para outra pessoa, tá? Então inicia aqui, ó. 120 BPM para iniciar tá ótimo. 124 BPM para tocar no Sunset, pô, também tá legal. Vou até colocar 122 aqui, ó. Vamos trabalhar com 122, 120, pelo amor, muito parado, né? 122, 124 já dá uma diferença. 126 é o set de clube. Dentro do clube. Qual que é a diferença do Sunset para o clube?
Sunset a gente tem um lugar aberto, o clube a gente tem um lugar fechado. Então, dentro do clube, o que eu colocaria? Tracks, né? Músicas com vocais poderosos. Vocal. A galera quer se emocionar dentro do clube. É escuro, é fechado. Pôr do sol. Músicas no tech house, um groove sólido, mano. Pra dançar. Agora, set rave, que é o meu set preferido do Duca. Momento de pico da festa. A loucura. A pista tá te esperando. É você, cara. É tu. Te chamaram lá. É tua vez. E aí? Vai ficar tocando as mesmas musiquinhas pra sempre? As mesmas técnicas de mixagem? A hora que chamarem, não, é você agora. É tua vez. O que tu vai mostrar pra galera? E eu tô pronto pra tocar. E eu tô pronto. Tô pronto. Pra esse set, eu tô pronto. Então, o set de rave é 128 BPM. BPM legal pra tocar o Tech House. Só músicas favoritas, só música boa. Só música que você considera assim, ó. Deixa comigo. Ah, minha vez. Deixa comigo. Ei, não tem erro isso aqui, cara. Tu prepara um set bom, e apresenta para as pessoas. A minha opinião sobre ler pista, eu acho que não funciona muito bem. Escolher a música na hora lá, pode ser que uma música seja uma música de warm-up, depois uma música de rave, uma música de warm-up, uma música de sunset. Tu vai quebrando toda a vibe da pista. Agora, se você chega lá, uma parada diferente, você é único e ninguém nunca viu o que tu fez, tu acha o quê? Eles vão gostar de você, cara. Porque você é verdadeiro, você é único. Set de after, 130 BPM. O que é o set de after? Nascer do sol, depois da rave. Pode considerar ali muito late night, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Sol. 10 horas da manhã, quer tocar? Vai tocar em 122 BPM? Pelo amor de Deus. 130 BPM até rachar o coco. Quero que se foda. Quem quer descansar vai pra casa. E se me encher o saco, eu vou pra casa também. Vim pra dar show. Então o set de rave é mais agressivaço. Músicas progressivas, mais pro techno. Tá vendo como eu não tô... Né, outra coisa. Como eu não tô trabalhando só o tech house aqui. Aqui é gosto musical, focado no tech house. Músicas de warm-up. House, um pouco de minimal. Mas isso aqui é tudo chart do tech house. São músicas mais com instrumentos, né? Sei lá, elementos mais pro house, mais pro minimal, né? Aqui, também houses, um D house, um bass house, não dentro dessas vertentes, que eu não consigo, mas no tech house eu consigo sentir, às vezes, essas coisas. Não, esse aqui tá massa pra cá, esse aqui tá massa pra cá, esse aqui, né? Então eu vou vindo. Idealizou aqui, basicamente, né? O set de after. Todos os sets que você executou até agora foram de 10 músicas. Muito fácil. 30, 35 minutos para dedicar ao seu sonho de ser um DJ ou ser um cara que, tipo assim, dá show? Tu acha que é muito, velho? Tu acha que é muito, velho? Tu acha que é muito trabalhar 8 horas, às vezes, pros outros, pro chefe e tal lá? Não, é pouco. É muitas horas pros outros. E para você? Poucas vezes de você. Pô, 1 hora, meia hora, 35 minutos. Como eu falei, esse aqui é o último set, né, de 10 músicas. O último desafio é um long set. Mas qual que é o lance do long set? Basicamente, né, 40 músicas, vai começar com músicas basicamente mais lentas e indo até músicas mais progressivas. Como eu monto basicamente um long set? Eu tenho músicas de warm-up, que eu vou aquecer a pista no meu próprio long set, porque eu vou começar abrindo a festa para ninguém. Depois eu vou jogar essa galera aqui, ó, pra curtir um som bacana, um som legal pra mexer, pra dançar. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou emocionar toda essa galera que já tá curtida do meu som. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou apertar na ferida, porque eu sou o Duca, vou mostrar o meu melhor, o que eu tenho pra dar ali mesmo. Aqui eu já tô, de certa forma, emocionando a galera. Tem maluco que fala assim, se essa música for boa aí, eu dou um mortal pra trás. Bam! Mortal pra trás da minha frente, o cara deu. E aqui, eu quebro a perninha de todos. Aqui a galera tá cansada, tá destruída. Finalizou o set aqui, todo mundo levanta. Caralho, que sonzeira, massa, massa. Isso aqui é um long set. Olha a construção de energia, de vibe, de pista. Pode executar isso aqui harmonicamente ou não. Cada setzinho aqui, né, harmonicamente ou não. Depois você
reseta isso, né? Vai subindo e descendo na Camelot Well. Ei, funciona muito bem. Melhor do que simplesmente, né, fazer o seguinte, ó, misturar todas essas músicas e tocar uma por uma. Olha o que acontece. De forma aleatória. Música de três, começa aqui o set com músicas de 3 intensidades, né? 3 intensidades aqui. Coloquei em modo aleatório, tá? O título da faixa aqui, digamos assim. Olha como fica aleatório. Imagina você, né? Tocar músicas assim, ó, escolhendo elas lá, agora vai essa, vai essa. Olha só como ficaria a construção de energia. Lá no final do set, tinha músicas, né? Que não fazia sentido nenhum. Lento pra caralho. Então, construir essa energia aqui no long set, classe, profissionalismo, foda pra caralho. Beleza? Esse é o desafio Groover, tá? Agora eu vou executar, basicamente, todos esses exercícios, todas essas transições no equipamento. E executou isso, ó, bam! Eu quero entregar uma dessa aqui. Essas aqui são basicamente, né, placas que eu tenho para testar, eu venho imprimindo elas, para ver como fica um modelinho legal para presentear vocês. Quero muito dar essa aqui para vocês, mas é tocar, velho. Gravar, colocar no YouTube, eu quero ver vocês tocando. SoundCloud é legal, o V7 é, cara, mas eu não vi como tu mexeu, encostou no equipamento. No YouTube eu posso dar o like, posso se inscrever no teu canal. Outras pessoas podem ver também. Eu posso compartilhar o teu vídeo set com outras pessoas, mostrar você no meu Instagram. Então aqui, ó, essa é a placa. É 25 sets. Pesquisa, repertório, mixagem, arte e método. Não tem erro. Olha então, para esse primeiro desafio, né, é uma introdução curta. E como é que eu faço essas introduções curtas, por exemplo? É muito simples de entender. Você tem que sacar a construção da música. Aqui nesse gráfico, né, a gente consegue entender lá em cima, né, basicamente aqueles instrumentos indicando pra gente que não há o grave, a batida, né? Olha o que a gente tem aqui. A gente pode basicamente, né, fazer o quê? Utilizar variações com filtro, ó, matando todo o som. Como essa introdução aqui é curta, a gente pode até, ó, marcar um hotkey aqui e começar daqui, ó. É só uma introduçãozinha curta, ó. Tá seguro? Ah, beleza, tá gravando set, alguma coisa assim? Vê se tá tudo funcionando e vai abrindo o filtro aos poucos, ó. Já vai criando uma atmosfera pro teu set. Olha que legal. Muito simples. Filtro e efeito, ó. Não passa o efeito 50% e vai filtro retinho, né? Tá? Outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo agora, introdução curta, ó. Dessa vez vamos utilizar o eco. Só que também, ó, filtro, né, para direita para tirar todo elemento grave, né? Olha só, atenção. Posso ser agressivo, fazer variações aqui, ó, basicamente, ó, com o tempo de efeito para 3/4, ó, ou metade, né, por 2. Desliga o efeito, ó. Muito simples de fazer. Mais um exemplo. Outra música que eu separei. Aqui é a separação de música. Olha só. Nesse exemplo aqui, ó, a música, por exemplo, ó. Vai começar teu set assim? Por que tu comprou o curso? Vai começar o set assim? Não, né? Vamos pegar, vamos caprichar, vamos criar uma introdução legal para quem tá ouvindo. Pensa em quem tá ouvindo. Assim, você tá pensando só em você mesmo. Tá pensando só em você dar o play no equipamento. Pô, que mensagem é essa que quer passar? Aqui, ó. Pega esse momento de break, ó. Olha só esse vocal, velho. Imagina tu abrir teu set nesse vocal aqui, ó. Olha só. Você pode pegar esse ponto aqui, ó, ele começa, ó. Putaria. Ó, marca um hotkey, ó, se quiser começar o set pra gravar, ó, só hotkey, ó. Começa a gravar o set. Agora, aqui a gente tem o quê? Um vocal. Vamos usar aqui basicamente o reverb, ó.
Reverb 50% tá legal. Vai colocando reverb, ó. Desliga. Não tem mistério para o primeiro desafio. Uma introdução curta. Você tem medo de ir para frente, você tem medo de gravar o set. O desafio não é o problema, é o medinho, às vezes é o bloqueio de gravar o set. Alguma coisa está te impedindo de progredir. Não faça isso, vai para execução, faz exercício. Então, esse primeiro desafio que é fazer a introdução curta, tá? 15 segundinhos, 30 segundinhos ali tá ótimo já, beleza? Depois faz a mixagem como der, como conseguir. Agora, segundo exercício, depois que basicamente você gravou o primeiro, parte para o segundo, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, de introdução longa. O que é uma introdução longa? Aqui, ó, olha só, começa a música, vai se desenvolver, ó, só aqui na frente, ó. Outra sugestão que eu dou para vocês não estão ligados no tempo da música. Vocês precisam ter duas informações fundamentais, pelo menos uma delas, tá? O tempo que a música vai demorar para acabar e o tempo que ela já percorreu. Por quê? O tempo que ela vai demorar para acabar, você sabe certinho. Falta muito tempo, falta 30 segundos para a música acabar. Pô, já estou atrasado na minha mixagem. Agora, a música, né, ela se desenvolveu ali, sei lá, por tanto tempo, ó, tipo 1:29. Aqui significa o quê? Que até aqui a música, ó, tem 1:29. Então eu tenho lá do início, ó, aqui até o ponto, né, onde a gente estava antes, 1:29, ou seja, essa abertura aqui já está pré-programada, né? Eu falei ali, ó, intro longo de 60 segundos, né? Você pode até lupar se você quiser, depois a gente pode ver isso. Mas a música, eu sei que ela até aqui tem 1:30, então tem 1 minuto basicamente de introdução. E essa introdução aqui é mais longa, tá? Você pode começar basicamente aqui, ó, com um grave cortado para criar mais tensão ainda, porque quando você remove, né, basicamente o grave, você cria tensão. Então, ó, reverb lá em 50%, pode vir aplicando reverb, ó, e aumentando o fader de volume, ó. Olha que legal. A hora que eu chegar naquele gravezinho ali, ó, eu volto pro meu equalizador, ó. Corta o grave novamente porque a música ela não acabou ainda, ó. Estou na parte principal do groove. Consegue ver a forma de onda ali que ela não é o pico do volume ali, ó. Tá lá na frente ainda. Posso voltar com o grave aqui novamente, ó. Viu como eu fico brincando com a galera? Aqui é só a minha introdução. Posso fazer variações com o filtro, ó. Aumentando, né, o efeito aqui. Filtro, ó. Tanto High Pass Filter quanto Low Pass Filter, ó. E boa. E o efeito, ó. Uma introdução longa para o set, para a apresentação, para o show, para o que você quiser entregar, tá? Mais um exemplo de introdução longa. Aqui, ó. Mais um começa com bateria. Pode começar filtrado, com eco, ó. Eu gosto de utilizar a bateria com eco, ó. Olha que legal. E vai demorar para se desenvolver. Pode tirar uma pira, essa é a tua arte. Se você escolheu essa música para abrir seu set, é uma característica do seu set. Aí você vem trabalhando aqui, ó, esculpindo o som. Olha o filtro, como faz diferença. Corta o grave. Altera o tempo do efeito aqui, ó. Quebra o som. Agora abre a fase. Faz meio que tipo mais tempo, ó. Começa a diminuir agora, ó. 1/2.
Filtro. Vou voltar com o grave e vou desligar o efeito, ó. Massa pra caralho, funciona bem. Músicas que eu separei, né, aleatoriamente na minha coleção. Músicas recentes, obviamente, né. Ó, aqui nesse exemplo, ó, a gente tem... A música começa, né, com um loop de bateria. Isso aqui é um DJ friendly, né, pra te ajudar na mixagem. Mas não precisa entrar na mixagem aqui, ó. Só porque esse kick tá aqui, você não precisa entrar na mixagem aqui, né, exemplificando. Mas a gente tá falando de introdução. Aqui, ó. A introdução longa, né? O que acontece? Esse break aqui, ele não chega a ser tão longo assim. Aí a gente pode fazer o quê? Fechar um loop, como é que fica? Ó, vai trabalhando a mesma coisa. E o efeito, ó. A hora que chega perto do drop, vamos segurar basicamente o loop. O loop, ele segura a vibe, ele segura. Aí você vai moldando o som, vai às vezes agressivando no filtro. Ah, não tem muito repertório, não tem muita afinidade com os efeitos. Não tem problema, vai, usa criatividade. Esses desafios são treinos, são para você executar, para você chegar na hora do, é tua vez agora, para você falar assim, ó, eu tô pronto. Tá? Os treinos são para isso. Caso contrário, alguém chamar, tua vez agora, aí tu vira um cagão. Vai ficar com medo de se apresentar, vai ficar nervoso, vai ficar ansioso. O nervosismo, um pouco de ansiedade, eu acho que é inevitável, né? Nervosismo, mas demais significa falta de preparação. Se prepara, esteja pronto para tocar. Fala, não, é minha vez? Não, deixa comigo. Beleza? Então, ó, introduções já era, muito fácil. Aqui é só você basicamente, né, saber fazer a escolha certa da música. 2 sets já gravados. Né? Só introduçãozinha básica, não, vou botar para moer. Eu gravo esses 2. Gravo os 2 de uma vez, dá 1 horinha de treino. Finalização de set. Com alteração de pitch. Esse é muito legal, tá? Mas aqui, ó, para essa técnica funcionar, tá? Você precisa estar com um BPM original dessa música. O que significa? Por exemplo, essa música aqui que tá tocando agora, ela tem 130 BPM, né? Se eu, por exemplo, ó, tocar essa música em 128, beleza? E quiser fazer a alteração de pitch, olha só o que acontece, né? Eu vou alterar basicamente, ó, meu tempo ali que tá mais ou menos 6%, mais ou menos 10%, né? Alterou. Mais ou menos 16%, alterou. E agora eu alterei para wide. Tá vendo como ele quebrou o tempo e quebrou o meu set, quebrou a minha mixagem? Vou passar vergonha com essa porra? Então por isso mesmo, ó, tenho que deixar o BPM da track, ó, original. Aí não tem alteração de tempo nenhuma, porque, ó, tá no original não faz nenhuma alteração, só se eu mexer na régua. Pegou? Então o que acontece? Se eu ir lá no final aqui da música, né, porque é finalização, tá acabando. E aqui eu perceber que a música, ó, tá se encaminhando pro final, né? Eu tava aqui basicamente com o meu tempo normal, onde eu quero o tempo da música, né? Ó, mais rápido ou mais lento, tá? O que ele vai fazer? Ele vai alterar o pitch da música, ó. Parou a música. Parou, só de eu colocar a régua do pitch, né? Do tempo, na verdade. Agora é pitch, porque eu terei para pitch, mas na verdade é régua de tempo, porque eu teria o tempo antes. Tá? Então não se confunda. A régua serve para os dois, tanto para pitch quanto para tempo. Então, ó, se eu começar a aumentar, ó, o som vai começar a tocar. Porque o wide, o próprio nome já diz, ele vai de 0 a 100%. Ele para aí, dá o dobro de BPM. A track é 130, ela vai para 260. Entendeu? Então, qual é a outra diferença aqui? Ó? O wide, né, o BPM nada mais é que quanto maior o espaçamento entre as batidas, pode perceber ali, ó, maior o BPM, né? Menor o BPM. Olha só, o espaço entre as batidas. BPM muito baixo. Agora,
O espaço entre as batidas normal, 130 BPM, né? Agora, se eu aumentar, ó, o intervalo entre as batidas diminui. Então, esse é o BPM. Entendeu? E agora o que acontece? A música vai parar aqui, ó. Tá acabando no finalzinho, ó. Começo, depois que eu coloquei aqui pra wide, né? Ó, wide. Começo, ó. Assim acaba de vez, né? Ficou palha. Vai devagarinho. Tá? Melhor do que isso, wide, aplicando efeito. Olha só como o reverb ajuda, quer ver? Ó? Como o reverb deixa, né? O processamento de efeito trabalhando, ó. Vou cortar o grave para aplicar efeito, regra básica, né? Ó. Também arrepiei um pouquinho só. Mas é massa, funciona muito bem. Vamos para outro exemplo, né? Com reverb mais uma vez. Ó, wide, sempre com o BPM original da track para fazer esse efeito. Ah, Duca, eu não tô no BPM original. O que você faz? Na mixagem, sai fora com essa música, né? Ah, se estava em mais ou menos aqui, tu vem ajustando no, né? Porque você vai estar ela tocando. Vem e ajusta aqui na régua. Então, o que acontece, ó? Vamos usar o eco, tá? Não, vamos usar o reverb agora mais uma vez, ó. Corta o grave. Sensibilidade, ó. Nas duas mãos. Diminuindo a régua, aumentando um pouco. Perfeito, ó. Aí você volta como você quiser, né? Acho que ficou legal, ó. Acabou meu som, pausa a música para não correr nenhum tipo de problema de tocá-la, né? Ou baixo o fader aqui. Feito. Agora, como é que fica, né, essa questão desse desafio com um eco? Vamos lá. Lá no final da música, né? Sempre no finalzinho da música, finalização. Ah, desculpa. Na verdade, é a alteração de pitch ainda, né? O eco vem depois. É a próxima. Aqui é a alteração de pitch ainda. Mas, na verdade, vamos fazer a alteração de pitch com uma variação de eco, tá? Ó. BPM original. O set se encaminhando basicamente para a parte final, né? Deixa mais esse groovezinho, ó. Tá acabando já. Acabou. Liga o som aí, Lucas. Beleza. Ó o eco, ó. O eco tá entrando, começa a diminuir. Tocha ele lá no zero aqui, ó. Daí o som vai acabar, o efeito vai continuar trabalhando, ó. Muito legal também, tá? Bom, essa é a alteração de pitch, você para a música lentamente. A finalização com Power Effects, né, com o próprio eco agora, vem agora, tá? Vem agora. É basicamente isso que você acabou de ouvir, cara. Finalização aqui, basicamente, de eco, reverb, o que você quiser. O desafio desse set é você finalizar o set com os efeitos aqui, né? Deixar o efeito só atuando no final. Então, o que acontece? Vamos trabalhar primeiro aqui o eco que já está bem posicionado. Vamos lá no final da música. Existem vários tipos de variações que a gente pode finalizar o set aqui. Cortando o grave, tirando o fader, ó. Eu simplesmente fiz o quê? Apliquei basicamente o efeito aqui, ó, por essas quatro batidas aqui, ó, né? E tirei basicamente, né, o fader de volume no final do compasso, no final dessas quatro batidas, né? E deixei só o efeito basicamente do eco atuando. É o efeito do Beat Effects que fica atuando no set.
na música, né? Você pode pausar a música, pode você baixar o fader de volume, né? Várias variações. Então, como é que ficaria pausando a música? Percebeu onde eu parei a música? A agulha tá bem no último, né? Na última batida do compasso. É ali que você tem que dar o pause, né? Pausar bem nessa batida ali, tá? Caso contrário, vai ficar um pouco de ritmo, mas não tem problema nenhum. Pode pausar a música e fica legal. Olha como fica com o reverb. A gente pode fazer variações com o filtro também, tá? Ao invés de cortar o grave, pode fazer variações com o filtro. Vamos ver como fica o reverb, ó. A gente tem o finalzinho da música, né? Aqui, ó, tira o grave, ó. Transição muito simples. E como é que a gente pode fazer isso com variações, né, do filtro? Olha. Pausa ou tira o fader de volume. Não muda nada, tá? Mais um exemplo. Vamos lá. Aqui é um pouco diferentezinho, mas vamos lá. Tem um pequeno vocalzinho, né? Como é que eu sei? Porque eu vi, né? O gráfico da música, já consegui interpretar. Então, ó, escuta aí. Para finalizar o set, venho matando, né? Basicamente aqui no Low Pass Filter, né? Posso matar todo o som e vou aplicando efeito e pauso basicamente, né? A minha música. Nem falei, pode fazer várias variações, baixando o volume aqui, não tem problema. O desafio se trata de você finalizar o set aplicando efeito, né? O que eu fiz? O som ficou todo embolado porque eu aumentei tanto o tempo do meu eco que ele começou a repetir com passos. 4 batidas, 4 batidas, 4 batidas e o som basicamente ficou acumulando e não acabou até agora. Também é outra forma, você deixar o som agindo quando você agradece a galera, né? Eu faço geralmente sim um agradecimento e tal. Então, é isso, cara. Finalizar o set com estilo, beleza? Aqui, ó, efeito eco, tá? Aqui já parte para as questões de efeito. O set todo, né? Basicamente você aplicando o eco, desde as transições, tudo basicamente que você estiver mixando, né? Aplicando o eco, ó. Eu prefiro, né? Trabalhar com o eco em elementos de ritmo, né? Mas sempre cortando o grave, ó. Olha que legal. Diminua o tempo, ó. Posso criar também uma macro tensão com o eco aqui, ó, cortando, ó. Posso criar uma micro tensão também com o eco, ó. Tá? Outro exemplo agora. Vamos na transição, então. Marco tensão, né? Para disfarçar a ação dessa música aqui, ó. Vou trabalhando o eco, ó. Agora, transição clássica, ó. Corta o grave, né? Eco, ó.
transição com eco, volta, ó. Dinâmica com eco. Posso aumentar e diminuir, né? O tamanho do meu efeito, ó. O eco ele é um efeito que gera repetição do som, então por isso que eu gosto de utilizar ele em momentos, né, que a gente tem basicamente mais bateria. Principalmente, né, quando eu vejo que o gráfico está assim, ó, azul. Significa o quê? Azul com verde, bateria, ó, ó, bateria, ó o clapzinho, ó. Então não tem o kick, né? Então eu gosto de repetir essas partes aqui, ó. Às vezes eu utilizo um filtro bem agressivo, ó, pra trazer a galera pra cá, justamente. Quando eu percebo que tem grave, eu vou filtrando ou removendo o grave aqui do equalizador, ó, deixando o meu set trabalhar. Volto pro grave, ó, filtro. Corta o grave, eco, ó, volta pro grave da 9. Tá? Então, assim, ó, é um set só de eco, por exemplo. Só utiliza o eco. Só isso, vai se masterizando. Vai usando equalizador, vai usando filtro, vai se masterizando no eco. Pô, gravou um set só de eco, beleza. Próximo set, reverb. Vai fazer a mesma coisa, gravar um set só, basicamente, né? Usando o efeito reverb, que é um efeito você amplia, basicamente, né? O som, você divide ele, basicamente assim, ó. É muito legal utilizar o reverb, principalmente em vocais, tá? Gosto de usar muito, ó. Olha como ele dá essa expansão do som, ó. Do som. Esse é o papel do reverb, tem que entender como o efeito pode servir, ó. Em grave, em elementos graves, eu consigo usar o reverb menorzinho, ó, uns 25%. Quando eu percebo que dá pra aumentar, 50%, ó. E geralmente desliga o botão para deixar o efeito atuando por um tempo ainda. Não percebe, né? Mas ele tá lá. Dá pra perceber sim, na verdade. Com atenção, né? Aqui, ó, agressivo, ó. Filtro agressivo com reverb. Como é que fica na mixagem reverb? Corta o grave, reverb, volta. Posso criar um break fantasma, ó. Ou a mixagem clássica, né? Cortando o grave, aplicando reverb, ó, voltando o grave da nova. Só o vocal aparecendo na minha mixagem que eu faço. Aplico o reverb, ó. Take more pills, fuck the matrix, drop those jills, shaky place. Quanto maior o tempo do reverb, ó, mais grosseiro ele é. Quanto menor, mais sutil ele é. Então 25% é muito sutil, 50% é legal trabalhar, dosar muito bem aqui. Eu costumo utilizar de 0 aqui a 40% de efeito, não passo de 50% desse efeito aqui jamais. Eu estaria aplicando mais efeito do que música, não faz sentido, porque o próprio produtor coloca reverb na música, então não faz sentido colocar mais. Entendeu? É só um ambientezinho, só uma parada assim que tu consegue perceber muito bem, nivelar o volume do efeito com a música é essencial no set. Então como é que ficaria, né?
mais um exemplozinho aí de reverb no set que a gente pode fazer. Eu gosto de entrar aqui, ó, nos breaks, ó, moendo com o reverb. Bem agressivo com o filtro, ó. Desligo ele, deixo trabalhar. Ó, mais uma virada, né? Mais aqui, ó. Evitar isso, mas fazer isso, ó. Trabalhar com essas automações e evitar um efeito grosseiro é a chave para você fazer um desafio bem massa com efeito reverb, tá? O flanger, ele não foge muito dessa realidade aí, basicamente, do reverb, tá? O flanger, ele também é um efeito, basicamente, que... Opa, desculpa, tem uma característica muito legal. Como sempre falo, parece que ele tem um túnel do tempo. Escuta, ó. Vamos só entender um pouco o que é o flanger, ó. Ele mais aberto, ó, maior. Tempo de 64, tempo de 32, 16, olha, ele vem diminuindo, ó. Tá? Escuta agora, ele é bem grande, né, para entrar, por exemplo, ó, nesse build-up. Ele é muito sutil. Ó. Começa diminuindo agora. Quanto mais perto chegar o drop, mais eu vou diminuindo os meus efeitos. Ó. Parece que ele entra, ó. Sempre no tempo da música, né? Ó. Ó que rápido. E o flanger tá em 2, ó. Diminui mais ainda, ó. Só não muito, né? Não fica legal. Consegue perceber? É só uma esmerilhadinha no som, flanger. Pegou? O flanger, ele é muito legal, cara, é muito divertido de utilizar. É característica única, né? Cada efeito, na verdade, tem uma característica única, né? Então, o flanger, ele também tem essa especialidade. São momentos que eu uso o flanger quando eu quero variar. Às vezes, no meu set tem muito eco, tem muito reverb, vou lá e aplico um efeito, busco um efeito, trago um efeito novo, às vezes, para mim testar alguma coisa assim, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer também com esses efeitos, né? Pode ser com esse mesmo exemplo do efeito flanger, é entrar nesses breaks, né? Essa técnica se chama easter egg, ó. Entrar nesses breaks aqui, ó, com um filtro bem agressivo, ó. E eu uso, né, qualquer tipo de efeito aqui, ó. Ó,
para mascarar essa ação do grave voltando. O flanger é legal, que você pode trabalhar ele com grave. Não tem muito problema não, cara. Eu acho que até é um pouco mais legal aplicar o flanger no grave. Ainda mais com o filtro, ó. Diminui o tempo de efeito. Volta com o grave aqui, ó. Bem tímido, né? Beleza? Mais um efeito, mais um set, tá? Agora a gente começa a trabalhar outros tipos de efeitos. Quais tipos de efeitos? Os efeitos de coloração. São os efeitos que basicamente ficam aqui, tá? Esses efeitos foram introduzidos, acho que pelo modelo do Mixer 800, não lembro, cara, qual que é o modelo lá. Mas eu lembro que, tipo assim, a história é a seguinte, eles não tinham esses efeitos aqui para trabalhar. E foi incluído esses efeitos aqui, e o G ele consegue basicamente trabalhar com essas duas mãos aqui. Imagina como seria se não tivesse Color Effects. Onde estaria a mão esquerda? Aqui, provavelmente, cortando o grave, né? Então, com a mão esquerda você faz essas variações de Color Effects. E a mão direita você trabalha aqui no Beat Effects. Não vai... Opa, desculpa. Então não vai fazer isso aqui, né, velho? Não tem muito sentido, a não ser que esteja num back-to-back, né, mano? Imagina tu ficar invertendo as mãos aqui, não. A mão esquerda trabalha uma parada, a mão direita trabalha uma parada totalmente diferente. Mas as duas você precisa ter essa manipulação, basicamente, dos equipamentos. É assim que eu treino minha performance. Ah, vai tocar uma hora dessa aí, lado esquerdo ou lado direito de alguém. Então, a mão direita vai num deck próximo seu. Então, se acostumar, vai tocar na esquerda do lado de alguém. Ah, então eu vou trabalhar com a mão esquerda aqui, ó, tranquilamente no meu mixer. Por quê? Porque eu desenvolvi a coordenação motora na minha mão esquerda também, para ela operar os equipamentos do mixer, do deck, alguma coisa assim, com eficiência. Se você não tem a mão direita, né, bem trabalhada aí, pode ser que você tenha, às vezes, uma dificuldade para girar um filtro, cortar um grave, né, no tempo da música, tá? Então, outra sacada massa aí. Então, aqui, ó, por isso que o Color Effects, né, ele foi basicamente colocado aqui. O DJ consegue trabalhar com essas duas mãos, beleza? O primeiro Color Effects é o clássico filtro, né? É esse aqui, ó. Se a gente, por exemplo, tem aqui, né, uma música tocando. Se eu girar para a esquerda, para a direita, o que acontece? Ele vai filtrar, ele vai deixar só a parte aguda do som passar. É um filtro, passa alta, só passa alta, só passa frequência alta. Agora para a esquerda, só passa o quê? Grave, então só passa frequência baixa. É o Low Pass Filter. Tá? Isso não vai mudar para nenhum Color Effects. Nenhum. Para a esquerda vai ser, né, agudo para médio, vai filtrar basicamente as frequências graves. Para a direita, né, para a esquerda vai filtrar as frequências agudas e médias, vai deixar só o grave, entendeu? Um exclui, na verdade os dois excluem, né, e inclui basicamente só uma frequência. Aqui só vai passar o agudo, aqui só vai passar o grave. E o filtro, os Color Effects, todos funcionam assim. Noise, dub, echo, qualquer Color Effects. Para a direita, agudo, para a esquerda, grave. Fácil de entender. Então assim a gente continua, né? Já mostrei diversas variações que a gente pode utilizar com filtro, mas o filtro funciona dessa maneira. Então, é um set você utilizando só o filtro, né? Eu costumo utilizar o filtro às vezes de maneira suave, de maneira agressiva, né? Tá? O filtro basicamente faz isso. Filtra basicamente as frequências. Eu não curto fazer equalização com o filtro, tá? Nada a ver. Nada a ver. Já tentou ouvir o tipo de som que você faz, né? Equalizando? Já vi mixagens assim, ó. Que isso? Tá ouvindo alguma coisa aí? Imagina outra música tocando aqui em cima. Qual que é a diferença que esse som aqui vai dar pro teu set?
Nada a ver. Filtrar com... Aqui, ó. Agora sim, tem um loop de bateria, não tem grave, tem só um punchzinho no médio e um agudo. Aí sim, mas mixar assim, ó, nada a ver. Imagina assim. Qual que é a graça? Né? Então, um filtro aqui, ó, utilizado só, basicamente, pra gente... Tá? Um jeito eficiente, não muda as paradas com um jeito burro, né? Porque não faz sentido, tem que ouvir o som. A gente trabalha com som, a gente tem basicamente a soma das coisas que estão sendo reproduzidas, né? Não faz sentido mixar assim, cara, com filtro. Ó, set completo com noise. Aí a gente faz o seguinte, vamos pegar, vamos alterar aqui, ó, basicamente o filtro aqui, né? Ó, e vamos colocar, tá? De olho em cima, a gente faz alteração manual. Você pode até, sei lá, colocar alguma hotkey, alguma coisa para te ajudar a fazer essa alteração, mas eu não acho necessidade. Até porque a gente utiliza pouco, né, esses color effects tipo do filtro. Então, como é que o filtro atua? Desculpa, como é que o noise atua, né? A gente está trabalhando no noise agora. O noise é um gerador de ruído. Então, ó, se eu girar para a esquerda, ó, parece uma ventania e vai filtrando o som, ó. Por outro lado agora. Uma característica do filtro bem engraçada é que você não precisa estar com a música tocando, ó. Pausei aqui, não precisa estar com a música tocando para aplicar o filtro, porque ele é um gerador de ruído. Então, se você tiver com o canal lá em cima, o próprio filtro, ó, gera o som, entendeu? Interessante, né? Então, você pode ter uma música tocando aqui, por exemplo, ó, e ativar esse filtro aqui, ó. Tá? Sem o canal baixo aqui, ó, não tem som, tem que aumentar o canal. It's time for the percolator. Então, o noise nada mais é do que um gerador de ruído. Ele gera basicamente um som. Então, é um set só você basicamente fazendo esses testes, né? Aplicando noise para ver como funciona, fazendo as transições, aplicando o beat effects aqui junto com o noise, fazendo essas variações, tá? Estou explicando aqui essas questões basicamente mais do color effects para você pegar. Então, assim, ó, o noise, um set de noise muito conhecido, muito utilizado também. A gente pode colocar aqui, ó, o dub echo agora, que é o outro desafio. O dub echo nada mais é do que uma repetição do som também. Eu quero que você entenda, para depois você executar o set, ó. É aqui, né? Ó. Você não consegue fazer nenhuma alteração, por exemplo, do Color Effects, né? No Beat Effects você consegue, porque você altera basicamente o tempo, né? Aqui você cria só uma textura. Ó, Dub Echo. Ele vai repetindo o som. Aqui a gente tem frases maiores, né? Pode perceber, ó. Repetições maiores. Conforme eu vou aproximando do centro, ó, repetições menores. E ele repete também, ó. Aqui, ó. Repetições menores. Ó, com reverb. Como fica o reverb? E ele fica repetindo. Muito legal, Dub-Echo. Beleza? Então, esses três efeitos aí do Color Effects, que são esses aqui, né? A gente trabalha também em sets. Pode usar eles com variação de efeito para você ir masterizando a habilidade. Coisa que você não utilizava antes, né? Já vai acrescentando basicamente nos seus DJ sets conforme você vai evoluindo no desafio, tá? Aqui, né? A gente chegou
basicamente em mais de 1 hora de aula. Vou tocar um pau aqui, quero que se foda. Transição aqui, ó. Agora a gente vai começar a fazer algumas transições. Qual que é a transição de fader? Transição de fader é quando basicamente tem duas músicas rolando a mixagem ali normalmente, e quando eu entro com uma delas, né, devagarinho aqui, bem de boa, né, entro, troco o grave, né, troco o grave aqui. Quando eu quiser sair, né, faço um cortezinho aqui, às vezes até mesmo no agudo, e ó, tá baixo o volume lentamente até, né, entrar num break, alguma coisa assim. Então vamos ver como fica? Ó. Ó, já fiz a minha equalização, vou subir devagarinho, ó. Ah, já fiz o meu encaixe de batida, né? Tudo encaixadinho, ó. Suave, sutil, para começar bem de boa, ó. Vou fazer o quê? Tirar o grave aqui, ó. Posso, ó, adicionando no médio, ó, se eu quiser. Agora eu vou aos poucos, ó. Tirando. Muito devagarinho. E deixo só esse break aqui, ó. Mixagem de fader, é isso aqui, ó. Muito simples, faz bem de boa, bem calminho. Sente a música entrar. Pô, tá entrando na mixagem, tá massa, tá legalzinho. Ah, vou aumentar mais rápido, vou devagarinho. E troca o grave no momento bacana, né? No momento de energia, para basicamente a mixagem valer a pena, né? Ficar massa, assim. Não só por fazer, tá? Vamos lá, mais um exemplo. Já fiz meu beat matching aqui, corto o grave, um pouco do médio. Já dei uma frase musical, depois do segundo drop, né? Drop mais importante, começa a aumentar aqui, ó. Ainda é muito cedo, né, para fazer essa troca, ó. Vamos ver onde isso vai dar, mas só vamos utilizar o phaser para fazer a mixagem. Vou adicionar um pouco do médio aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou cortar esse grave também. Como eu trabalho no equalizador Isolator, eu não tenho nenhum grave tocando. Nem um restinho, nada. O que eu vou fazer, ó, vou tirar essa aqui, ó, aos poucos, ó. E deu continuidade basicamente na mixagem, ó. Ainda não voltei com o grave. Posso voltar só no drop se eu quiser. Posso aplicar o efeito, ó. Trabalhar aqui o filtro, né? Vou deixar o filtro aqui, ó. Ó. Volto com o grave aqui, a opção é voltar com essa música também, ó. Eu prefiro voltar com essa música aqui pra dar uma pressão no set, ó. Pra não ficar só isso, ó. A mixagem de fader, apesar de ser uma mixagem para noob, né? Noobzinho fazer e tal, muito simples, muito fácil de fazer. Geralmente a primeira mixagem que a gente aprende, né? Mixagem de fader, ou aquela mesmo que ele troca do gravezinho aqui, né? Para isso, melzinho na chupeta, né? Então não precisa ficar ruim. Tem que se ligar, às vezes deixar as músicas tocando ao mesmo tempo. Ah, tá, vai entrar num break, opa, então tiro fora, né? Se quiser deixar as duas tocando ao mesmo tempo, uma energia a mais. Então essa transição de fader, muito legal. Não é para fazer. Muito simples também. O set a transição fica muito suave. Pode perceber. Todas as transições de fader bem suavezinho, bem encaixadinho ali, com coerência legal, sem apressar, sem ir muito rápido, tocando grave né, no lugar certo, no ponto certo, tá? Agora, troca rápida do grave.
Como é que acontece essa troca rápida do grave? Como é que acontece esse lance? Bom, geralmente, né? Olha, dois exemplos, nem preparei essas músicas, mas é dois exemplos chave aqui. Você consegue perceber que no final dessa música aqui, ó, a gente só tem o quê? Só grave tocando, não tem nada, nenhum respiro, né? Então aqui é um momento legal pra gente simplesmente, ó, bam, 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 girar de maneira rápida, como o próprio nome já diz, né? Transição rápida. Então eu faço, ó, essa troca dos graves. O que acontece? A música vai entrar no finalzinho aqui, né? Eu achei que era a mesma música, mas é um remix diferente. Vamos lá. Ó, entra aí, ó. Fecha o loop, né, pra ficar legal aqui, ó. Mas essa transição é do grave para o outro. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente não tem essa mesma característica. Até tem, mas um pouco mais para frente, né? Para a gente não cair numa mixagem clássica. Mixagem clássica é como o próprio nome já disse. É a mais clássica de se fazer, né? Porque as músicas, elas têm uma métrica muito parecida, né? Não muito parecida, é semelhante. Então, ó, cai muito, né? Em virada com virada. Ó, vou esperar essa frase musical aqui passar. Ela vai passar, depois a gente faz a troca do grave bem no meio da próxima frase musical que vai entrar. Coloca o freio de volume lá em cima, ó. Agora eu fico ligado, ó. Agora, ó. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Muito legal essa transição. Assim, ó, bam, é na lata. Por isso que é a transição rápida, tá? A transição clássica, diferente da rápida, né? A gente tem o corte, basicamente, dos graves. Vai chegar um momento que eu vou cortar o grave, né? Dessa música aqui e, basicamente, aplicar um efeito e entrar com o grave da nova. Nesse exemplo aqui, a gente não tem mixagem clássica, tá? Tem que voltar uma frase musical, ó. Agora aconteceu a mixagem clássica. Botei o grave por 4 batidas, apliquei um efeito e entrei no groove principal. Se eu tivesse, por exemplo, dado continuidade para entrar nesse break ali, não ia ver mixagem clássica, ia ver a mixagem de break, né? O que acontece? Eu peguei e voltei com o beat jump, que é uma função muito massa, que eu utilizo, uma das minhas favoritas, para voltar a frase musical entre duas batidas e vim aqui, ó, justamente nesse ponto aqui, né, para entrar com esse groove principal, que eu analisei vendo a minha forma de onda, tá? Então é muito disso. É você, às vezes, se você preparar esse set antes para executar essas transições no desafio, fica legal para você. Agora, se você não prepara esses sets aí, vai ficar difícil. Você vai ter que meio que improvisar, saber o que está fazendo. A transição troca rápida, por exemplo, tem que ser só em momentos que tem o grave ali batendo. A clássica, juntar as viradas. Então, tudo isso é um desafio, não é só por fazer as paradas. Difícil, mas a habilidade que você desenvolve
Fica gravada. Então vamos lá. Transição clássica mais uma vez, né? Aqui é um exemplo, ó. Olha só como essas viradas, né? Você consegue ver pequenos furos assim, ó, né? Ó, pequenos furos nessa introdução, nessa saída, basicamente. Então essas basicamente são as viradas, tá? E aí basicamente é onde você faz a transição. Ó, então volta aqui. Vou voltar, ó, de novo. Ó meu beat jump aqui, ó, sendo utilizado. Ali eu quero fazer a troca, ó. Corto o grave, aplico o efeito de mascaração. Transição clássica, um pouco dos médios aqui. Na maior parte das vezes, velho, a próxima música ela vai cair num break. Depois, se você pega um trecho, toca esse groovezinho ali, esse verso inicial, você toca esse verso inicial, pode perceber, a maioria das músicas ela cai num break. Então, muitas vezes tem que fazer o quê? Sacar a música fora, né? Então, a transição clássica é corta o grave, aplica o efeito de mascaração, volta com a energia. Depois de um tempo, né? Deixa a música tocando junto, não vai tirando ela, não faz igual a mensagem de fader, deixa tocando. Quando você vê que vai entrar num break, aí você tira a música fora, beleza? Transição de break, aqui é diferente. Aqui a gente faz, basicamente, né, a mistura dos dois breaks. Nesse exemplo aqui, essa música ela tem um break bem grande que vai entrar aqui, ó, tá vendo? E essa música aqui, por exemplo, ó, que tá saindo, ela tem um break pra gente mixar. Não tem. Ela tem esse pequeno trecho aqui, ó. Tá vendo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, basicamente, loopar esse trecho aqui, né? Enquanto esse outro drop aqui, ó, se desenvolve. Só que acontece, quando um break é menor do que o outro, quando a gente se trata aqui de trabalhar um break grande, um break pequeno, a gente sempre vai ter que se atentar ao tempo, né? Se eu, por exemplo, voltar essa música aqui e vier basicamente tocando ela, né, para tentar mixar nesse break ali, vai chegar um momento que eu vou precisar fechar um loop. E esse loop ali vai dar a base, a sustentação para mim fazer o quê? Para mim entrar com o break da nova música. Everybody guesses. In the cold. Where the people live, I could really want to know. I wanna be in. Who's your lovers and who are your bros? Die with you. Who are the enemies that you don't keep close? Oh baby, don't. Who are the people that you should be on? Então, dois breaks. Vamos tirar esse médio aqui, ó, para dar evidência para essa música. Escolhi o que iria aparecer, mas eu não descartei ainda aqui, ó. Vou só sair do loop, ó. É uma forma muito criativa de você trabalhar a sua transição, escolhendo dois breaks, né, principais aí basicamente que você vai
querer tocar, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Faz o seguinte, ó. Vamos fazer Não, pode continuar na mesma pegada aqui, ó. A gente não tem dois breaks do mesmo tamanho, né? Só se eu pegar essa música aqui, ó. E vamos misturar esses dois breaks aqui, ó. Esse, né? Esse último final aqui, ó. Finalzão. Pra gente ver como fica com esse aqui, ó. Take me home when it's around. Don't wanna go out in the cold. Let's throw a prize pit party now. I'll be a special guest, you know. Mais uma vez utilizando aqui, ó, a ferramenta do Beat Jump, né? Vou trazer o meu outro break pra cá, ó. Posso aplicar um efeito de mascaração. Just take me home. Now look up. Ó, esse aqui vai acabar. O que tem que fazer? Pegar o loop, ó. Mais energia. Vou precisar cortar o grave de tudo aqui, ó. Nesse break aqui eu tenho só um grave, então eu escolho o que vai tocar, ó. Não é assim. Saio do meu loop, encaixa nas frases musicais, ó. Corto o grave aqui, ó. Volto o grave de novo. Mas coloco o grave nova. Now look up. Viu como muita coisa acontece nos breaks? Muita coisa falando. Um cara fala de lá, a menina fala daqui. O efeito quebrando, a bateria vindo, o grave comendo. Então você decide o que vai tocar, o que vai tirar, como vai sair. Mas a energia do break é juntando aquele 2 turbilhão de parada acontecendo ao mesmo tempo para vir uma energia mais foda ainda. Quando você junta esses dois drops, né? Depois do break, cara, é uma energia surreal. Beleza? Essa é a transição entre os breaks. Transição de loop. Quando a gente segura, basicamente, né? Um trecho final, um loop principal, que no nosso caso aqui seria, ó, essa parte mais preenchida da música aqui, né? Ao invés, né, da gente tocar esse kick aqui, ó. Isso não. Não fecha um loop aqui, ó. Para começar a mixagem aqui. É um erro gravíssimo, ó. Uma energia muito baixa. Pega um loop, ó. Aqui já é o exemplo errado. Tá vendo que a menina fica gritando ei, 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 ei. Toda vez isso aí repetindo é chato, ó. Então o segredo da mixagem de loop é você escolher o ponto certo, tá? Ponto certo que você quer fechar o loop, quer ver, ó? Mais uma vez utilizo o beat jump, né? Posso vir para minha mixagem aqui, ó. Agora eu vou escolher um ponto para fechar o loop, depois dessa frase musical aqui que vai acabar agora. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ai, caguei tudo. Ó, tô com o loop fechado aqui. O que eu posso fazer? Posso cortar o grave, posso trocar direto. A clássica, ó. Olha como dá ritmo nessa transição. Posso sair do loop se eu quiser, ó. Dar a continuidade que eu quiser. Como eu quiser. Aqui no caso entrou num break, então deixaria só esse break falando. Entendeu? O loop você separa um trecho legal, que não seja repetitivo, que não seja chato. Trecho que infinitamente ele poderia ficar tocando ali que não ia ser chato, entendeu?
Vamos lá, mais um exemplo. Vamos pegar um loop aqui, ó. Ou espera passar, espera passar. Deixa passar, de boa. Agora, ó. Olha esse break aqui entrando já, ó. Segurei um loop, transição de loop. Corta o grave, ó. E eu não preciso tirar esse loop fora, deixa ele tocando, vai fazer, né, completar basicamente esse set. Nesse caso aqui não entrou num break, vai continuar a música tocando por um monte de tempo até cair basicamente no drop. Lá você carregaria outra música, beleza? Essa transição aqui do Release Effects, né, eu atualizei hoje basicamente, essa transição, uma transição que onde você deixa o efeito atuando, né? O efeito atuando é isso aqui, ó, tá? O Release Effects é isso aqui, ó. É esse efeito assim, quando não tem som nenhum rolando, né? O efeito por si só ele fica tocando. Então o que acontece? Por exemplo, tô tocando uma música, né? E eu quero fazer a transição dela. O que eu faço? Eu corto o grave, ó, e pauso, ó. Essa é a transição. Você pausa uma das músicas. Ou você, né? Corta o grave sempre, né? Baixa o fader ou pausa aqui a música, para esse efeito continuar. Então, como é que fica a transição? Muito simples, né? Quer dizer, simples não é, né? É simples, mas não é fácil. Nenhum desafio é fácil. Todos são simples de fazer, mas não são fáceis. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho a opção de deixar esse efeito ligado, né? Se eu quiser, ó. Voltar com o grave, ó. Tá? Eu simplesmente pauso essa música e deixo o efeito trabalhando por si só. Beleza? Outro exemplo aqui pra gente ver. Essa música vai entrar na mixagem, né? Essa música vai entrar na mixagem. Tá tocando. Aqui, ó. Tá? Só pra exemplificar aqui, ó. Corta o grave. Tira o fader. Volta. Nesse exemplo aqui, a gente só tem uma energia tocando, só uma música, né? Porque a gente fez essa atividade que basicamente fazer essa transição, né? Aplicando efeito aqui, pausando a música, deixando ele só agir. Então, essa é a transição Release Effects, tá? A transição de backspin é a
Então, acho que é uma das mais clássicas, né? Uma das mais clássicas de se fazer. E todo mundo gosta muito dessa transição. E para fazer essa transição, você precisa de um elemento-chave, que é o efeito eco, né? Então, vou loopar aqui um trecho da minha música, você vai ouvir. Vou cortar o grave. Toda vez que quiser aplicar efeito, eu corto o grave. Então, ó, o eco vai estar trabalhando assim, tá? O que acontece? Backspin nada mais é do que giro, né? Ó, do disco, né? Girando para trás. O disco é o jog, então eu pego o quê? Viro ele para trás. Ou melhor, eu dou um tapa para trás. Você consegue perceber que como ele está tocando, ele uma hora vai parar na velocidade dele, do peso que ele tem, ele vai parar e o som vai voltar a tocar novamente, quer ver, ó? Então a gente não quer isso. Para esse som parar, ou você pausa o volume, ou você baixa basicamente o fader de volume, né? Tá? Ó. Antes do disco parar, você baixa o fader de volume, ó. Agora faz esse treino em casa. Aplica aqui o eco, ó. O eco é o seguinte. O eco vai fazer repetição do som. 1 por 2. Ó. Olha a diferença do backspin. Olha a qualidade. Dá um tapão mesmo. Você pode fazer variações. Continuar girando, ó. Variações com filtro. Você vai moldando o som através do backspin. E toda vez que a gente faz uma transição de backspin, a gente acaba descartando uma música. Sim, a gente descarta, porque você faz o giro ali e a música vai embora. Você tira o fader ali, você poderia voltar de hot kill, mas aqui não é basicamente a intenção. Então o que acontece? Vamos para a transição. Geralmente, essa transição de backspin, ela sai aqui onde já não tem mais energia para entregar, e aqui entra, né, em momento de um break, propriamente de um break, né, para dar uma sequência a mais no set, tá? Como é que fica? É putaria que tu quer, putaria tu vai ter. Mas eu vou logo te avisando, hein? Todo mundo quer fuder. Putaria que tu quer, putaria tu vai ter. Mas eu vou logo te avisando, hein? Todo mundo quer fuder. Esse break tá se aproximando dessa música aqui. Vamos sair de backspin ali para dar evidência a esse break que vai entrar. Mais uma vez, ó, nessa música eu vou cortar o grave por 4 batidas, aplicar o eco e dar um efeito de ó. Pode desligar o ego aqui para ficar legal. Continua trabalhando teu set normalmente. Backspin é cortar grave, aplicar o eco, dar o giro para trás e encaixar o som, né? Ali basicamente na métrica da música, na métrica do set. Vamos para mais um exemplo, tá? Às vezes desligar o efeito aqui pode ser uma boa, porque depois, caso contrário aqui, o break, né? Ele vai ficar repetindo. Em situações de vocal, uma coisa assim, fica legal, mas quando tem uma bateria, que nem foi o exemplo anterior, pode ficar um pouco meio grosseira a mixagem, tá? Então vamos lá. Temos essa música aqui tocando. Nesse exemplo não vamos entrar num break, vamos entrar num grave, num groove, para ver como fica. Mais uma vez, o eco preparado. Vou cortar o grave, ó. Eu deixei esse disco por uns instantes parar. Eu demorei demais, estou muito lento já para começar a mixar. Enfim, ficou estranho. Não deveria ter sido tão lento assim, deveria ser mais rápido. Então, você, né, encaixa isso como você achar melhor. Às vezes batendo rapidamente o disco, como eu mostrei, fazendo variações aqui, ou somente um tapa, né, deixando esse tempo repetir,
e basicamente baixando o fader de volume. Outra coisa que pode fazer é fazer alterações do tempo do eco aqui. Caso você queira um disco, né, repetindo por mais tempo, aumenta o tempo basicamente do eco, beleza? Essa é a transição de backspin. Agora, começa basicamente os desafios de dinâmica. Até aqui foram 17 sets, né? Cada set aqui perdeu várias técnicas diferentes. Transições, efeitos, muita coisa. Aqui a gente faz o quê? A dinâmica para trabalhar com loop é o seguinte, ó. Vamos fazer o invertido. Essa música aqui, ó, no início dela tem o quê? Um loop de bateria. Equaliza, tira o grave, abre um loop, fecha ele, tira um pouco do médio, um pouco do agudo, talvez. Esse é o som que fica dentro do meu fone de ouvido, ó. Né? Agora, tem sentido esse tipo de mixagem? De loop? Tem, né? Agora imagina se eu tochasse o filtro aqui. Quase nem tem som. Não faz isso, né? O loop de bateria é assim, ó, bem equalizadinho, né? Agora, a música principal tocando, ó. Vamos pegar um exemplo de um outro loop aqui, tá? O loop, entendeu isso? Não precisa nem fazer transição, nada. É o seguinte, ó. Deixa eu só ajustar ela no meu fone aqui. Não vou ficar tão enjoativo o som para vocês. Concorda comigo que agora é um tipo de som, né? A música tocando por si só, né? Pega bem esse groove, vai. A partir de agora, ó. Opa, desculpa. Já expliquei o desafio. Um loop fechado, ó. Uma música principal tocando é uma coisa. As duas. Uma sozinha. As duas músicas juntas é uma coisa totalmente diferente, concorda comigo? Agora, isso a gente está falando de um loop de bateria, né? De kick seco. Agora imagina aqui, ó, um groove principal, esse aqui, ó. Deixa eu jogar o loop de bateria em cima agora, ó. Assim é uma música só, parece uma coisa, né? Mas eu adiciono loop, ó. O loop de bateria é muito poderoso na mixagem do Tech House. Ele é muito poderoso. O Tech House é 90%, 70%, sei lá a porcentagem, mas é bateria, velho. Bateria é o groove, é a chave para fazer a galera se mexer. Então, o que acontece? Esse exercício, esse desafio, né? Ele te ensina, basicamente te mostra a possibilidade de você misturar dois sons quase o tempo todo. Ou seja, olha o meu loop de bateria que eu tenho aqui. Fecha o loop certinho. Espera aí. Fechado, aqui é o som cru, né? Corta o grave, um pouco dos médios, o agudo tá bom, quase nem tem. Agora, a minha música principal que tá tocando aqui, ó. Aqui é uma coisa, beleza? Agora posicionar, ó. Olha só, bem sutilzinho, ó. Dá um punchzinho a mais, ó. Referente, tem que ter um bom fone, senão não vai conseguir notar mesmo. Tá? Esse desafio é isso. É a dinâmica, né?
para você construir dinâmica, para você misturar. Agora imagina misturar ali 9, 8 músicas no set ali o tempo todo. Constrói uma parada totalmente nova, né? E desenvolve essa habilidade basicamente de fazer essas misturas, né? Essas mixagens basicamente de maneira mais livre, jogando o tempo todo uma música em cima da outra. É muito massa, é um jeito muito criativo também de fazer as coisas, tá? Dinâmica com macro e micro tensões. O que você precisa entender aqui? Precisa entender que é o seguinte, macro, né, é a mesma coisa que eu vim aqui e fechar um loop de 4 batidas, ó. Isso aqui é um loop macro. Tá? Se eu aumentar ele continua com 8 batidas, ele continua macro. Né? Ele continua grande, né? Giga seria, sei lá, seria 16, 32, mas vamos trabalhar só com 4 e 8 macro. É o suficiente. Não precisa de... Geralmente 16, para as 16 batidas não tem nas viradas, cara. É difícil. Vai encontrar um break daí. Com 32, sei lá. Então assim, ó. Macro 4 ou 8, beleza? Micro 2 ou 1. 2 ou 1. Então, toda vez que eu falar macro tensão, o que significa? Macro é uma frase musical de 4 ou 8 batidas. Tensão é quando eu removo o grave. Então, macro tensão é 4 batidas com grave, basicamente, né? Removido. Para criar mais tensão ainda, o que eu faço? Aplico uma energia, que é os efeitos, ó. Eco ou reverb, né? Macro, beleza? Agora micro. Micro eu não consigo segurar o loop, eu tenho que fazer aqui na mão, ó. 2, né? 4 e 1, como é que fica? Posso fazer macro tensão também, ó. Só cortando o equalizador, ó. Tá? Vamos ver como fica basicamente, né? Eu tocando a música. Ó. 2, 4 agora. 1, 2, 3, 4. 2 agora, ó. 1, 2. 1. Você faz macro e micro tensões independente se é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta batida do compasso, ou seu compasso todo, são 2 compassos, basicamente, né? 8 batidas. Então você fica fazendo essas variações dessa dinâmica, misturando as músicas. Você pode até fazer essas macro tensões, às vezes, né? Com faders de volume, né? Quero criar algo em relação a isso também, para fazer cuts, alguma coisa assim. Mas a macro e micro tensões, ela serve isso, para criar essa dinâmica, de envolver a galera. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, para não deixar tudo muito engessado, teu set muito engessado, beleza? Macro e micro tensões explicado. Bom, essas técnicas, né, de mixagem explicadas na prática. Não tem como basicamente, né, dar errado. Se tiver dúvida, tem conteúdo relacionado a isso, tem conteúdo de efeito, tem conteúdo de transições, como fazer, né, esses 6 ou 7 tipos de transições do jeito do caralho. Não sei se a aula foi 6 ou 7 transições, mas é uma coisa assim, tem uma aula que fala sobre só transições, beleza? Então, esses desafios todos são 7. Agora, o 20º, o 21º, o 22º, o 23º, o 24º e o 25º set. São sets com narrativa musical específica. Imagina que você chegou até aqui, aprendeu coisa pra caralho, passou por diversos desafios. Vai chegar uma hora que você vai querer se ver livre desses desafios. Deixa eu tocar livre aí para ver o que sai. Então, esses sets, basicamente aqui, ó, né, de warming up, o que acontece? Esses sets de warming up, eles são para você treinar uma intensidade muito baixa, o início da festa, está abrindo. Então, o set por si só, ele já é um BPM mais baixo. Imagina você tocando aqui em 122, ó. Olha que lento que é. E música muito de boa, né, velho? Tá em 126 BPM, olha a diferença, ó.
Então são músicas que você considera, tipo assim, de baixa intensidade para colocar no início da festa, você vai colocar numa playlist e vai tocar em 122 BPM, que é um BPM para convidativo, né? Se quiser aumentar esse BPM no teu warm-up, fica à vontade, né? Mas isso aqui são sets para você treinar, beleza? Set de Sunset não é a mesma coisa, né? Até porque o BPM é diferente, né? E as músicas ela têm uma intensidade um pouco maior. Então, o BPM aqui pode ser 124, já é um número legal. Eu acho que o padrão do Tech House hoje é 124, 125, né? Eu costumo tocar sets, né? Para valer mesmo, né? A 130, eu acho muito divertido tocar 130. Ó, uma parada mais sólida. Não é tão parada, mas é sólida, ó. Pro cara dar uma movimentada, né? Esse seria um setzinho de Sunset. Tá? Questão de imaginar onde você pode estar, no pôr do sol, com a galera, a música você sente, né? O coração você, porra, bate ali, cara, preciso baixar essa música, velho. Massa pra caralho, preciso compartilhar ela com alguém. Você fica utilizando essas ferramentas, né, para auxiliar na construção desse set. Esse set de clube que eu criei, né, é muito legal, porque ele envolve músicas com 126 de BPM, né? Não significa que essa música foi construída em 126 BPM, não. O DJ que manda o BPM dele, ele tem o controle do BPM. Então o set todo vai ser em 126. Não importa se a música foi criada em 128, vai para 126. Se foi criada em 124, vai para 126 de qualquer forma. Todo mundo vai tocar no mesmo ritmo. Não tem esse negócio de, um vou tocar em 126, outro em 124, sei lá. Não. Define o set todo. Quero tocar um set mais lento. Beleza, vai essas músicas aqui no começo. Depois, na hora que começar a aumentar o ritmo do set, por exemplo, né, que você faz, você deixa uma música tocando sozinha, aumenta o BPM dela e depois mixa, né, a nova música no BPM novo que você quer passar pra galera, tá? É assim, não fica alterando, tipo, cada música vai alterando o BPM, nada a ver, você define o BPM. Então aqui, ó, pro meu set de Sunset, 126 BPM e as músicas têm um vocal, ó, então um vocal muito poderoso. Fora o ritmo, né? Uma pegadinha a mais. Umas músicas mais afiadas, são 3 estrelas, estou crescendo na minha intensidade. O set de Raver, né? Nem preciso falar nada. Já falei antes. As músicas favoritas do Duca são os sets de Raver, né? São as coresinhas ali, basicamente são verdes, né? Então são músicas, tipo, pra mim tocar no meu horário principal. Convidado pra isso. Olha só o groove de algumas aqui. 128 BPM, né? Olha o ritmo, a pegada. Já é diferente. Desculpa. Olha essa pegada aqui, ó. Tá? Pesquisa musical. Preparação de repertório é o que define, é a chave, eu acho, para esse desafio aqui. Executa o set como você acha que é melhor, né? As transições já aprendeu, já pegou, os efeitos, já aprendeu a construir a dinâmica. Então aqui é separar set para aquele momento específico, você treinar e essa habilidade aí, de você ser um bom pesquisador, você tem que procurar as músicas, baixar as músicas e ser um bom preparador de repertório. Se o cara sabe preparar set
narrativa, que conta história. Não, esse set é para esse set é para aquele, entendeu? Agora, set de after é o set mais acelerado ainda, onde eu coloco as músicas mais progressivas, mais pro techno, uma parada mais pegada. Geralmente finalizo, né? Ou executo esse set, né? Finalizo o set after no long set, né? No monto ali, vocês viram que no final do meu long set eu coloco as músicas mais pauleira, para realmente falar. O que era bom no início vai ficar ainda melhor no final. Então, por isso que essas músicas mais progressivas, mais pro techno, coisa assim, elas ficam pro final. Porque a 130 BPM não tem como dar errado. Só sonzeira aqui. Um exemplo, beleza? Mais um aqui. Olha só que atropelo. 130 BPM, ó. Mais progressiva, mais pro techno, né? Também a gravadora ajuda a separar essas músicas aí, gravadoras mais agressivas, enfim, uma estética sonora mais focada pro underground, é muito massa, tá? Então, esse foi basicamente, né, o set de after. Agora, o low set é juntar todas as músicas de Wari, tá? Se quiser separar as outras músicas para colocar no Wari, no set do long set, sei lá, constrói um set, né? Minha sugestão é coloca as músicas de menos intensidade no início, depois você vem construindo as músicas, né? Mais a intensidade de 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e finaliza com músicas de 5 estrelas. Não tem como dar errado. Começa com uma coisa bem low vibe e acaba com uma parada insana. Fechou? Então, esses foram os 25 desafios, basicamente, que você pode fazer dentro do Tech House do Caralho para você conquistar, né, a sua placa, o seu reconhecimento de performance e ter os seus DJ sets analisados um por um, né, com basicamente o meu acompanhamento. Então, sinta-se desafiado, parte para o desafio. Essa aula aqui não fica só com, né, só vendo a aula, não, parte para execução. Vai ali, faz um set, às vezes testa uma técnica que você achou legal, mas o ideal é você ir construindo o desafio Groover até o final, primeiro para você ganhar um prêmio de reconhecimento, segundo, para você desenvolver novas habilidades, terceiro, para ter tudo isso aí fixo. Porque isso aí é o conteúdo do curso, basicamente. Claro que dentro do treinamento, né, eu falo técnica a técnica, sou mais introspectivo, dou mais exemplos, né, vou explicando num contexto mais aprofundado, digamos assim, mas aqui, né, executar esse desafio vai tirar de inércia e vai colocar, né, no caminho basicamente de onde você quer chegar. Tocar bem, dar show, aplicar o efeito massa, encaixar as batidas, fazer diversos tipos de transições, conhecer diversos tipos de funções do equipamento. Fechou?